Fala pessoal, tudo bem? Olha só, hoje eu vim falar 5 coisas ou 5 hábitos que você precisa abandonar ou deixar de fazer se você quiser ter dinheiro, se você quiser enriquecer. Começando pela assim, não necessariamente nessa ordem, mas uma das coisas que eu acredito que você precisa abandonar é deixar de pensar só em si mesmo. E junto com essa questão, vem também a questão de você ter um propósito maior do que você. Você ter um motivo que vai além de você mesmo, entende? Pensar só em si mesmo, muitas vezes, é muito pouco para te dar aquela garra ou aquela vontade de conquistar mais coisas. Então, pode ser que a sua motivação seja, de repente, ganhar dinheiro para poder construir uma vida melhor para a sua família, ou ainda para você ajudar as pessoas mais necessitadas. Enfim, essas coisas fazem parte de algo que é maior do que você. Você não quer ganhar dinheiro simplesmente só por você, ou por você pensar só em si mesmo, mas é em prol de algo maior. Então, uma das coisas que eu acredito que deve ser abandonada é deixar de pensar só em si mesmo e começar a ter uma visão mais ampla, a pensar mais no seu propósito ou ter uma motivação maior do que você mesmo. A segunda coisa é você deixar de lado esse pensamento de achar que você ter um problema é o fim do mundo, que ter problemas é o fim do mundo. Sabe aquele tipo de pessoa que pensa que, nossa, eu tenho um problema, então pronto, o mundo acabou, então eu não faço mais nada, eu não consigo fazer mais nada, eu vou parar minha vida porque eu tenho um problema. Vou ser sincera para você, eu tenho problemas, você que está me assistindo tem problemas e nós vamos ter até o dia da nossa morte. Então, uma coisa que eu vejo muito é que quanto mais rica a pessoa é, maior se torna a capacidade dela de solucionar problemas. Então, se você quer enriquecer, aprenda a solucionar problemas. E o seu problema, de repente, vai ser uma solução. Tente enxergar mais a solução do que os problemas. Então, sempre coloque na cabeça, você vai ter problemas. O fato é que como que você vai se comportar diante daquele problema? Você vai resolver? Você vai buscar uma solução ou você simplesmente vai ficar só reclamando? Por isso que eu coloquei aqui como a segunda coisa é pessoas que acham que ter um problema é o fim do mundo, né? Quando na verdade problemas fazem parte da vida de todo mundo. Isso depende de como que você vai reagir diante dele. O que eu vejo também, muitas pessoas que ganham dinheiro é quando elas aprendem a solucionar os problemas de outras pessoas. Então, se você encontrou uma solução para algum problema, tente ver ou pensar de que forma você poderia ganhar com isso. A terceira coisa é você ter medo de perder. Abandone esse tipo de pensamento de que ao iniciar qualquer coisa você vai perder, ou simplesmente assim, deixar de realizar os seus projetos por medo. Muitas e muitas vezes as pessoas acabam perdendo algo muito maior porque elas têm medo de perder algo muito pequeno. Então elas estão estagnadas ou estão ali passando por uma fase da vida e elas conquistaram algumas coisas, só que elas ficam com receio, ficam com medo de dar o próximo passo para alcançar algo muito maior. Então ela fica com medo de dar um passo, simplesmente com medo de perder aquilo que é pequeno, perto do que ela poderia conquistar. E então, assim, o medo de perder acaba fazendo você perder. Não estou falando que o medo vai desaparecer diante das atitudes ou em algum momento você vai, né, você não vai ter medo. Na verdade, eu estou dizendo para você agir apesar de muitas vezes esse medo existir. É não deixar o medo parar você ou que você conquiste as suas coisas por medo. Entende? Ou medo, seja medo de investir algum dinheiro, ou seja até medo do que as pessoas vão pensar, né? A única coisa que você pode ter controle é você estar ou não preparado para aquilo que você vai fazer. Então eu vou agir só quando eu não tiver medo. Na verdade, não importa se você está com medo ou não, mas importa mais se você está preparado em realizar aquilo. Então, seja você estando
seja um medroso ou não, o que importa é você estar preparado. Porque imagina, ah não, uma pessoa fala, eu não tenho medo, mas ela está despreparada, então provavelmente vai dar ruim. Então, aqui o que eu estou dizendo é para você agir apesar do medo e ir, né, preparado em relação àquilo que você busca. Eu estava conversando esses dias e estava pensando sobre, por exemplo, os investimentos que os tubarões fazem nos empreendimentos, lá no Shark Tank mesmo. Então, olha só, você acha que quando o investidor, ele, sei lá, de repente coloca lá 250 mil reais, coloca 500 mil em um empreendimento que ele viu, que ele acredita, você acha que ele tem certeza que aquele empreendimento vai dar certo? Não, ele não tem certeza, mas ele estudou o negócio ali, ele gostou da apresentação, ele acreditou e por isso aplicou o seu dinheiro. Então, da mesma forma, não espere que, nossa, eu vou ter só vou se eu estiver com certeza daquilo. Muitas vezes essa certeza que você espera não vai vir. Então é por isso que eu falo que haja apesar desse medo existir. A quarta coisa que eu acredito que acaba afetando muitas pessoas é você parar de ser Maria vai com as outras. Talvez você pense assim, ah, mas eu não sou assim, né? Eu faço o que me dá na telha. Eu não penso pela cabeça dos outros. Mas a gente vive em sociedade e a gente é influenciado por ela, mesmo quando a gente não quer ser influenciado. Muitas vezes o corte de cabelo que você fez foi influenciado por outra pessoa, seja uma pessoa que você gosta, ou por um artista, ou porque você achou, né, que viu em alguma pessoa e achou que ficaria bonito em você. Seja um corte de cabelo masculino ou feminino. Mas enfim, o que eu queria dizer aqui é você parar de ser Maria vai com as outras num sentido um pouco mais complexo. Por exemplo, sabe aquele discurso assim que todo mundo fala: ah, você tem que fazer faculdade, você tem que comprar uma casa, você tem que fazer isso? Isso é porque a pessoa acredita que, olha, todo mundo está fazendo, você não está fazendo ainda, então você tem que fazer. E a verdade é que você não é obrigado a fazer nada disso, né? Ah, eu quero comprar uma casa por os meus motivos, enfim. Então, ok, compre, mas não porque outras pessoas ficaram falando para você fazer isso. Não porque todo mundo está fazendo isso, mas porque é algo bom para você, porque você precisa, porque você pretende utilizar aquilo. Então, tenha os seus próprios motivos e não, assim, ser menos influenciado pelos pensamentos ou porque as pessoas falam que você tem que fazer algo. É nesse sentido que eu queria dizer o deixar de ser Maria vai com as outras. Então, a gente vive uma sociedade em que todo mundo repete uma série de coisas, sabe? Aquele efeito manada. Então, uma pessoa fez algo e todo mundo quer repetir. Então, tente desenvolver um senso mais crítico relacionado a isso. Antes de você adquirir qualquer coisa, pense assim, ah, será que isso vai ser útil realmente para mim ou só estou comprando porque todo mundo está fazendo isso, entende? E a quinta e última é o seguinte, é você deixar o pensamento assim, eu não preciso aprender mais nada, eu já sei muitas coisas. Algumas pessoas, né, infelizmente pensam dessa forma. E isso atrapalha muito as pessoas de ganharem dinheiro, porque afinal de contas elas acreditam que já sabem tudo. E a gente vive, pessoal, em um mundo em que conhecimento importa muito. Não estou falando assim do conhecimento da escola, aquele conhecimento da escola em si que é transmitido lá ou na faculdade. Não só disso, mas o mundo ele está em constante mudança, em constante desenvolvimento. E se você não acompanha isso, você fica para trás. E, consequentemente, a sua vida financeira também fica para trás, né? Porque você não começa a não entender mais as regras do dinheiro. Hoje, a sociedade, a economia, ela se comporta de uma maneira totalmente diferente do que era alguns anos atrás. Os meus filhos, né, a economia que os meus filhos vão viver vai ser muito diferente da que eu estou vivendo. É por isso que a gente precisa dessa atualização de aprendizado constante. E é muito ruim quando você se fecha a qualquer coisa. Então você começa a ficar para trás e, como eu disse, a sua vida financeira também. Até mesmo, pessoal, em alguém que discorda de você, é possível você aprender algo com ela. Então, fique aberto a novas ideias, a novas oportunidades. Porque muitas vezes é na oportunidade que você vai encontrar uma maneira de fazer dinheiro ou de você executar uma ideia, de você trazer algo novo e ganhar com aquilo.
Então, essas 5 coisas que eu acredito que se deve abandonar caso você queira ganhar dinheiro e enriquecer. Espero que tenha sido útil. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, comenta aqui embaixo o que você achou, beleza? Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau!